Encruzilhada da BR-364. Lua cheia. Dalva Ferreira tem 28 horas para salvar o marido do limbo. O sangue era o único preço. No momento em que Dalva fechou a mão sobre o vidro, ela não estava apenas salvando Toninho, ela estava fazendo um pacto com algo que não deveria existir. Naquela encruzilhada, o tempo parou. E Dalva escolheu pagar. Mas para entender o que levou Dalva até aqui, precisamos voltar 3 dias. Toninho quebrou as 3 leis da estrada. Parou onde não devia. Olhou para o que não devia. E tentou entender o que não é humano. O resultado? O motor do Scania silenciado por uma presença que fede a fumo de corda e terra morta. A ordem cataloga o Saci como um coletor, entidades que prendem almas em pactos antigos. Dalva entendeu, para libertar Toninho, ela teria que oferecer algo mais denso que o medo. Ela ofereceu a própria vida. Esta é a crônica de um resgate que custou a sanidade. Dalva enfrentou o que a terra cuspiu. E sobreviveu. Se você ouvir um assobio constante lá fora agora e não olhe para trás. Tem uma regra que todo caminhoneiro conhece, passada de pai para filho, de veterano para novato nos postos rodoviários às 3 da manhã quando o café está frio e as histórias esquentam, e nunca pare em encruzilhada à noite. Nunca olhe para trás se ouvir risada de criança. E nunca, jamais, tente conversar com um menino de uma perna só que fuma cachimbo na beira da mata. Toninho Ferreira quebrou as 3 regras. E pagou o preço que ninguém deveria pagar. A chave girou. O motor não respondeu. Toninho, 52 anos de estrada, 23 anos de casamento, 3 tatuagens de proteção no braço direito que a avó tinha feito benzer quando ele começou a dirigir caminhão, sabia que algo estava profundamente errado. Não era problema mecânico. O Scania azul nunca falhava. Não assim. Não com esse silêncio que parecia sugar o ar da cabine e transformar a noite em algo denso, vivo, consciente. Ele olhou pelo retrovisor lateral. O menino ainda estava lá. Não menino. Nunca foi menino. Toninho sabia disso agora, com certeza visceral que vinha de lugar primitivo do cérebro onde instintos de sobrevivência gritavam perigo. Uma perna só. Equilibrando-se de forma impossível, sem balançar, sem tremer, desafiando física e gravidade. Gorro vermelho, e não era vermelho. Toninho via agora sob a luz da lua cheia, era branco, manchado de algo escuro que parecia sangue seco acumulado de décadas, de séculos talvez. Cachimbo fumegando na boca, não cachimbo de madeira como os que vendiam em lojas de artesanato para turistas, mas cachimbo feito de osso, osso humano entalhado com símbolos que ardiam nos olhos quando Toninho tentava focar neles. Parado na beira da mata fechada, a exatos 37 metros do caminhão, iluminado apenas pela lua cheia que cortava as nuvens baixas como lâmina de prata suja. E ao redor dele, redemoinhos. Pequenos, contidos, folhas vermelhas girando em espirais impossíveis mesmo sem vento, formando padrões que Toninho reconhecia das histórias da avó, das noites em que ela contava abaixo achando que as crianças estavam dormindo. Saci. Não o saci travesso das histórias infantis que escondia objetos e fazia tranças em cavalos. O outro saci. O das encruzilhadas. O que guardava segredos. O que cobrava dívidas. O que estava preso entre mundos e forçado a caçar. Toninho sentiu o gosto metálico do medo subir pela garganta, aquele gosto de moeda velha que gruda na língua e não sai. O cheiro de fumaça do cachimbo invadiu a cabine mesmo com as janelas fechadas, e não era tabaco comum, era algo mais antigo, mais amargo, como ervas queimadas misturadas com terra de cemitério e cinzas de fogueira ritual. Seus dedos tremiam na chave de ignição. Girou novamente. Nada. Apenas clique seco do motor morto. E a risada veio. Não de um lugar específico. Vinha de todos os lados, ecoando da mata, da estrada de terra vermelha, do próprio ar que vibrava. Não era a risada de criança travessa. Era a risada desesperada, rouca, arranhada, como se viesse de garganta machucada, de pulmões que não respiravam ar há tempo demais. Era a risada que carregava peso de 67 anos de tormento, de ser forçado a fazer coisas terríveis, de ter sido humano e ter sido transformado em ferramenta. Toninho conhecia as regras. Tinha crescido ouvindo.
Primeira regra: nunca pare em encruzilhada à noite, especialmente em lua cheia, especialmente naquela encruzilhada específica da BR-364 onde 4 caminhos de terra vermelha se encontravam, marcada por cruz de madeira apodrecida que estava ali desde antes da estrada existir, desde tempos que ninguém mais lembrava. Segunda regra: se parar, não olhe para trás, porque o que você vê pode te seguir. Terceira regra: se ouvir risada de criança vindo da mata, acelere e não volte nunca mais naquele trecho, porque o saci só ri quando está caçando, quando está cumprindo o pacto, quando está coletando o que foi prometido. Ele quebrou às 2h43 da madrugada. Toninho tinha parado para urinar. Necessidade biológica simples. 3 horas dirigindo sem parar, bexiga apertando, e aquela encruzilhada era o único lugar aberto onde podia estacionar sem risco de atolar. Foi quando viu pela primeira vez. Parado na beira da mata. Uma perna só, pé descalço com 5 dedos longos demais, unhas que pareciam garras. Gorro manchado. Cachimbo aceso, fumaça roxa subindo em espirais que desenhavam símbolos no ar antes de desaparecer. E ao redor dele, redemoinhos de folhas vermelhas que não deveriam existir ali, que vinham de lugar nenhum, que giravam e giravam formando círculos dentro de círculos. Olhando diretamente para Toninho. Sem piscar. Toninho terminou rápido, voltou ao caminhão quase correndo, trancou as portas, tentou ignorar. Tentou ligar o motor e sair dali como se nada tivesse acontecido. E agora estava preso. Ele olhou para o terço pendurado no retrovisor. As contas de madeira balançavam sozinhas, girando, girando, 3 voltas completas no sentido anti-horário. A foto de Dalva, em sua esposa, sorriso que iluminava qualquer ambiente, olhos gentis, estava colada no painel. Toninho tocou a foto com dedos tremendo. Desculpa, amor. Acho que eu fui idiota. A risada parou. Silêncio absoluto. Pior que a risada. Infinitamente pior. Porque o silêncio não era ausência de som. Era a presença de algo esperando, medindo, decidindo. Toninho olhou pelo para-brisa. O menino e a criatura, e não estava mais na beira da mata. Batida na porta do motorista. 3 batidas. Ritmadas. Pacientes. Toninho virou a cabeça devagar. O saci estava do lado de fora da janela. Rosto colado no vidro. Pele escura coberta de cinzas que brilhavam como brasas quase apagadas. Olhos fundos, vazios, como buracos cavados em rosto que já foi humano mas foi transformado em outra coisa. O gorro manchado de sangue estava rasgado em 3 lugares. O cachimbo de osso fumegava, e a fumaça desenhava símbolos que faziam os olhos de Toninho arderem. A voz veio. Rouca. Cansada. Antiga. Desce. Toninho negou com a cabeça, mãos apertando o volante. Desce. Eu não quero. Mas ela me obriga. 3 almas por lua. Ou eu sou consumido. Você é a terceira. Vai embora. Eu não fiz nada pra você. O saci inclinou a cabeça, e havia algo nos olhos vazios. Não malícia. Tristeza. Cansaço infinito. Eu sei. Ninguém nunca fez. Mas ela não liga. Ela nunca ligou. Quem? O saci apontou com o cachimbo para a cruz no centro da encruzilhada. A que me prendeu aqui. Catarina. Bruxa portuguesa. 1857. Ela me matou. Me transformou. Me acorrentou. 67 anos caçando. 67 anos coletando almas para alimentar ela do outro lado. 3 por lua cheia. Sempre 3. Ou eu deixo de existir. Toninho sentiu o coração disparar. 67 anos? Isso era loucura. Mas ao mesmo tempo, e fazia sentido terrível. As histórias da avó. Os desaparecimentos. Os motoristas que paravam ali e nunca mais eram vistos. Eu tenho família. Esposa. Ela tá esperando eu voltar. O saci baixou o cachimbo, e por 3 segundos Toninho viu não criatura, mas homem. Homem indígena, velho, exausto, preso em pesadelo sem fim. Eu também tinha. Yara. 3 filhos. A aldeia Caiapó. Tudo perdido quando ela me transformou nisso.
A porta do caminhão se abriu sozinha. Não com força. Com magia. Trinco destravando, dobradiças rangendo, porta abrindo devagar como convidando Toninho a sair. Ele tentou segurá-la, mas força invisível, e não invisível, ele podia ver agora, redemoinhos minúsculos de vento puxando a porta, dedos de ar enrolando em seu pulso, e o arrastou para fora. Seus pés tocaram a terra fria da encruzilhada. E foi como pisar em gelo. A terra estava gelada, congelada, mesmo no calor da noite. O cheiro de enxofre e terra revirada invadiu suas narinas. O Saci estava a 3 metros de distância. Não pulando como nas histórias. Apenas parado, segurando o cachimbo, olhando para Toninho com expressão de quem pede desculpas por algo inevitável. E atrás dele, visível agora sob a lua cheia, Toninho viu, corrente. Corrente de energia negra, pulsando, brilhando, ancorada no tornozelo do Saci, presa à base da cruz de madeira, mantendo-o ali, mantendo o escravo. Corre, disse o Saci, voz baixa. Pelo menos corre. Faz parecer que eu tentei te dar chance. Faz parecer que ainda sou humano. Toninho correu. Para a mata, porque instinto gritava para se esconder. Galhos arranhando o rosto, raízes tentando prendê-lo. A risada voltou, mas não do Saci, da própria floresta, como se as árvores estivessem rindo. Ele olhou para trás. Erro fatal. O Saci não estava correndo. Estava apenas observando. E ao redor dele, redemoinhos cresciam, folhas vermelhas multiplicando, formando o tornado pequeno mais poderoso. Toninho tropeçou. Caiu de bruços. Quando virou o rosto, o Saci estava ao lado dele. Não tinha corrido. Não tinha pulado. Tinha viajado no redemoinho, atravessado distância instantaneamente. Desculpa, sussurrou a criatura, e havia verdade naquela palavra. Meu nome era Ubirajara. Eu era curandeiro. Eu era pai. Eu era humano. Lembra disso quando me amaldiçoar? Redemoinho envolveu Toninho. Folhas vermelhas cortando como navalhas. Vento arrancando o ar dos pulmões. E então escuridão. Não morte. Pior que morte. Limbo. 3 dias depois, Dalva Ferreira olhava para o telefone como se fosse bomba prestes a explodir. 23 anos de casamento. Toninho nunca deixava de ligar às 22 horas. Nunca. 3 dias sem ligação. Ela ligou para a transportadora. Caminhão parado na BR-364. Encruzilhada abandonada. Motor desligado há 72 horas. Dalva pegou as chaves do carro. Ela ia buscá-lo. Vivo, morto, ou o que quer que tivesse acontecido. Porque 23 anos de casamento significava não desistir. Quando chegou à encruzilhada, o caminhão estava lá. Porta aberta. Chave na ignição. Terço girando sozinho no retrovisor, 3 voltas lentas, 3 voltas que nunca paravam. Mas nenhum sinal de Toninho. Apenas pegadas. 32 passos em direção à cruz. E então desaparecendo. E outra marca. Pegada de pé único. Queimada na terra. Dalva ajoelhou, tocou a marca. E ouviu. Risada. Vindo da mata. Rouca. Desesperada. E ela entendeu, seu marido não tinha simplesmente desaparecido. Tinha sido levado pelo Saci. E ela ia trazê-lo de volta. Ou morreria tentando. Dalva não foi para casa. Não ligou para a polícia ainda. Instinto dizia que autoridades não entenderiam pegada de pé único queimada na terra, não entenderiam terço girando sozinho em 3 voltas eternas, não entenderiam o cheiro de fumaça de cachimbo que ainda persistia no ar mesmo sem fonte visível. Ela dirigiu até o posto rodoviário mais próximo, 12 quilômetros à frente, construção velha com 2 bombas enferrujadas e placa de neon piscando anunciando café 24 horas. Eram 14 horas e 37 minutos quando estacionou, sol alto mas escondido atrás de nuvens pesadas que ameaçavam chuva. O interior cheirava a óleo de motor e café velho. 2 caminhoneiros sentados em banquetas vermelhas pararam de conversar quando ela entrou, olharam para ela com expressão que misturava curiosidade a algo mais, reconhecimento talvez, como se soubessem de onde ela vinha, o que tinha visto. Dalva colocou a foto de Toninho no balcão. O atendente, homem magro com tatuagem desbotada de âncora no antebraço,
olhou a foto por 5 segundos e desviou o olhar. Você viu esse homem? Caminhoneiro. Scania azul. Parou aqui há 3 dias. Não, senhora. Ele desapareceu naquela encruzilhada. A encruzilhada da Cruz Velha. E eu sei que você sabe alguma coisa. O atendente suspirou, olhou ao redor, baixou a voz. Senhora, e ninguém para naquela encruzilhada. Não de noite. Não em lua cheia. Motorista experiente sabe. Por quê? Porque tem gente que para e não volta. 3 pessoas nos últimos 2 anos. Sempre lua cheia. Sempre à noite. Sempre em múltiplos de 3. Ele apontou para a parede ao fundo. Tem um quadro ali. A gente coloca a foto dos desaparecidos. Para lembrar. Para avisar. Dalva caminhou até o quadro de cortiça velha. 3 fotos amareladas. Mariana Santos, 34 anos, 15 de março de 2023. Roberto Alves, 48 anos, 12 de agosto de 2023. Júlia Mendes, 29 anos, 29 de janeiro de 2024. Todas em lua cheia. Todas desaparecidas na mesma encruzilhada. E Toninho seria a terceira vítima do ciclo atual. 3 almas por lua cheia. E exatamente o que a criatura tinha dito a ele. Tem uma mulher, disse o atendente atrás dela. Dona Zefa. Benzedeira. 5 quilômetros daqui, estrada de terra depois da ponte. Casa amarela com quintal cheio de ervas. Se alguém sabe sobre o Saci da encruzilhada, é ela. Dalva virou. Saci. O atendente fez sinal de cruz. A gente não fala o nome dele em voz alta. Mas sim. O Saci. Não o das histórias de criança. O outro. O que foi gente. O que foi amaldiçoado. O que tá preso ali há mais tempo do que qualquer um de nós está vivo. A casa de Dona Zefa era amarela desbotada, cercada por plantas que Dalva não reconhecia, ervas altas com flores escuras, árvores retorcidas que cresciam em ângulos errados, como se estivessem tentando se afastar de algo enterrado no quintal. O ar ao redor da casa era diferente, mais denso, carregado de cheiro de alecrim e fumaça de vela e algo mais antigo que Dalva não conseguia nomear. Ela bateu na porta 3 vezes. A porta abriu antes da terceira batida terminar. Dona Zefa tinha 72 anos, rosto enrugado como um mapa de rios antigos, olhos negros profundos que pareciam ver camadas de realidade que outros não viam. Cabelo branco preso em coque baixo. Vestia saia longa marrom e blusa branca bordada com símbolos que Dalva reconheceu da cruz na encruzilhada. Ela olhou para Dalva por 7 segundos sem dizer nada. Seu marido parou na encruzilhada. Em lua cheia. E o Saci levou ele. Não era pergunta. Dalva sentiu o arrepio subir pela espinha. Como você sabe? Porque você tem o cheiro. Terra da encruzilhada. Fumaça do cachimbo dele. E desespero. Muito desespero. Dona Zefa abriu a porta completamente. Entra. Temos pouco tempo. A lua cheia passa amanhã à noite. Depois disso, e seu marido não volta mais. O interior da casa era um cômodo principal com paredes de madeira escura, mesa coberta com toalha de crochê, velas acesas mesmo sendo dia, crucifixos pendurados ao lado de símbolos indígenas, proteção cristã e proteção ancestral convivendo, porque contra o que existia nas sombras, toda proteção era necessária. Dona Zefa sentou, indicou cadeira para Dalva, acendeu vela vermelha no centro da mesa. Me conta o que você viu. Dalva contou tudo. O caminhão abandonado, as pegadas que paravam, a marca de pé único queimada, o terço girando em 3 voltas, o cheiro de fumaça. Dona Zefa escutou em silêncio, olhos fixos na chama da vela. Quando Dalva terminou, a benzedeira fechou os olhos por 23 segundos, respirou fundo 3 vezes, e abriu os olhos. O Saci tá preso naquela encruzilhada há 67 anos. Mas ele não era Saci. Ele era o Birajara. Curandeiro Caiapó. Homem bom. Pai de 3 filhos. Marido de Yara. Conhecia as plantas, conhecia os espíritos, conhecia como andar entre os mundos sem se perder. Dalva inclinou-se para a frente. O que aconteceu com ele? Catarina aconteceu. Bruxa portuguesa.
Fugiu da Inquisição em 1853, veio pro Brasil, se escondeu no interior. Praticava magia negra. Queria viver para sempre. Mas para isso, precisava de âncora. Precisava de alguém que já tinha conexão com o mundo espiritual, alguém forte. Alguém que pudesse servir de ponte. Dona Zefa pegou o livro velho da prateleira, abriu em página marcada. Desenhos à mão mostravam figura de uma perna só cercada por redemoinhos, corrente ligando-a à cruz, símbolos de aprisionamento. Ela enganou o Birajara. Disse que queria aprender cura. Ele ensinou, porque era homem generoso. E ela o traiu. Fez ritual na encruzilhada. Cortou a perna direita dele enquanto ainda estava vivo, e porque Saci precisa ter uma perna só, é parte da transformação. Arrancou o gorro do filho mais novo dele, que tinha morrido de febre 3 meses antes, encharcou com sangue de Ubirajara. Forçou ele a fumar cachimbo feito de osso da própria perna. Dalva sentiu náusea subir. Meu Deus! E então ela o matou. Mas não deixou a alma partir. Prendeu ele entre mundos. Transformou ele em Saci. Não o Saci das lendas antigas, o guardião travesso das matas. Mas versão distorcida. Escrava. Forçada a caçar. Por quê? Pra quê? Pra alimentar ela. Catarina foi queimada viva pelos colonos 2 anos depois, em 1859. Mas antes de morrer, ela completou o ritual. Ancorou o espírito dela ao mundo através de Ubirajara. 3 almas por lua cheia. As almas alimentam ela do outro lado, mantém ela existindo, mantém ela poderosa. E se o Birajara não coletar as 3 almas, e ele é consumido, deixa de existir. E ela perde a âncora. Dalva passou a mão pelo rosto, tentando processar. Isso não faz sentido. Saci não existe. Bruxa não existe. Isso é lenda. É história para assustar criança. Dona Zefa olhou para ela com expressão que misturava pena e urgência. Lenda sempre tem origem. Sempre tem verdade escondida. O Saci que você conhece das histórias é versão suavizada. Versão que os pais contam para os filhos dormirem. Mas a verdade é mais escura. Muito mais escura. Meu marido, e ele tá morto? Dona Zefa balançou a cabeça. Não. Não ainda. Ele tá preso. Entre planos. No limbo. Mas se a lua cheia passar, se o ritual se completar, ele vai ser consumido também. Você tem até amanhã à noite. 28 horas. Dalva sentiu lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou cair. Não tinha tempo para chorar. Tinha tempo para agir. Como eu quebro o ritual? Como eu tiro ele de lá? Dona Zefa levantou, foi até a prateleira de madeira na parede, pegou o livro velho encadernado em couro escuro. Voltou para a mesa, abriu o livro em página marcada com fita vermelha. Símbolos desenhados à mão, texto em língua que Dalva não reconhecia. Tem um grimório. Enterrado na encruzilhada. Ao lado da cruz. É o elo. O que mantém o Saci preso? O que mantém o ritual ativo? Quem ele e o Saci é libertado. E as almas presas são soltas. Só isso? Dona Zefa olhou para ela com seriedade que fez Dalva entender que nada seria simples. Não. A bruxa tá morta. Mas o espírito dela ainda tá ancorado. O Grimório mantém ela ligada ao nosso plano. Se você queimar, que ela vai resistir. Vai tentar te matar. Ela tem poder. Décadas de almas alimentando ela. E o Saci? Ele vai me ajudar ou vai tentar me matar também? Ele não quer fazer isso. Ele tá preso. Forçado. Mas enquanto o Grimório existir, ele não tem escolha. Você precisa ser rápida. Precisa cavar, encontrar o Grimório, queimar ele antes que a bruxa se manifeste completamente. Dona Zefa pegou o saquinho de pano da prateleira, colocou na mão de Dalva. Pesado, cheirando a terra e ervas amargas. Sal negro. Joga ao redor de você quando começar. Cria a barreira. Não é muito, mas ajuda. E leva isso também. Ela entregou faca pequena, cabo de madeira gasto, lâmina de 10 centímetros afiada como navalha. Pra quê? O ritual de libertação precisa de sangue voluntário.
De alguém que ama uma das almas presas. Você vai precisar cortar a própria mão. Deixar sangue cair no grimório. É o preço. Dalva olhou para a faca, depois para a própria mão. Imaginou cortando a palma, sangue escorrendo. Dor. Mas se era o preço para salvar Toninho? Eu faço. Eu faço o que for preciso. Dona Zefa segurou a mão de Dalva com força surpreendente para a mulher de 72 anos. Tem algo mais. A bruxa não fez isso sozinha. Ela tinha ajuda. De algo maior. Algo que está além do véu. Véu? Dona Zefa não respondeu diretamente, apenas olhou para Dalva com olhos que pareciam carregar conhecimento de séculos. Existe barreira entre nosso mundo e o mundo espiritual. A gente chama de véu. A maioria das pessoas nunca vê. Nunca sente. Mas tem lugares onde o véu é fino. Encruzilhadas são um desses lugares. E tem coisas do outro lado. Coisas antigas. Coisas que querem atravessar. Dalva sentiu frio na espinha mesmo com o calor do dia. E a bruxa, e ela estava tentando abrir passagem? Não sei. Mas sei que o que você vai enfrentar não é só a bruxa. É o que ela serve. Então tome cuidado. Muita cuidado. Dona Zefa soltou a mão de Dalva, voltou para a cadeira, olhou para a vela que continuava queimando. Vá agora. Prepare-se. Volte para a encruzilhada ao anoitecer. É quando o véu fica mais fino. É quando você vai conseguir ver o grimório. E é quando a bruxa vai estar mais forte. Dalva levantou, guardou o saquinho de sal negro e a faca no bolso da calça jeans. Olhou para Dona Zefa. Obrigada. Por me contar a verdade. Por não me tratar como louca. Você não é louca. Você é a mulher que ama o marido o suficiente para enfrentar o impossível. E isso não é loucura. Isso é coragem. Dona Zefa fez sinal de cruz no ar na direção de Dalva. Que os espíritos ancestrais te protejam. E que seu amor seja mais forte que a magia negra. Dalva saiu da casa, voltou para o carro. Eram 17 horas e 42 minutos. Sol começando a descer, céu tingindo de laranja e vermelho. Ela tinha poucas horas para se preparar. Dirigiu de volta para o posto, comprou garrafa de água, lanterna de mão, pilhas extras. Comeu sanduíche de queijo mesmo sem fome, porque sabia que precisaria de energia. Bebeu café forte, 3 xícaras, cafeína queimando no estômago vazio. 18 horas e 57 minutos. Sol quase sumindo. Dalva voltou para o carro, pegou o pá que Toninho sempre guardava no porta-malas para emergências na estrada. Verificou se a lanterna funcionava. Colocou sal negro e faca no bolso. Respirou fundo 3 vezes. Toninho, eu vou te tirar de lá. Eu prometo. Ela dirigiu de volta para a encruzilhada. 19 horas e 23 minutos quando chegou. Sol tinha sumido completamente, lua cheia começando a subir no horizonte, enorme, amarelada, iluminando a encruzilhada com luz fantasmagórica que fazia as sombras dançarem. O caminhão de Toninho ainda estava lá, porta aberta, exatamente como ela tinha deixado. A cruz de madeira no centro projetava sombra longa e distorcida sobre a terra vermelha. Dalva pegou a pá, a lanterna, saiu do carro. A ar estava diferente. Mais pesado. Mais frio. Como se a temperatura tivesse caído 10 graus em segundos. Ela caminhou até a cruz, acendeu a lanterna, iluminou a base onde tinha visto os símbolos mais cedo. Eles brilhavam agora. Levemente. Pulsando com luz própria, vermelha, como sangue fresco. Dalva cravou a pá na terra ao lado da cruz. Solo estava duro, compactado, resistindo. Ela forçou, usando o peso do corpo, pá afundando centímetro por centímetro. E ouviu. Risada. Vindo da mata. Rouca. Desesperada. Ecoando. Dalva congelou, pá suspensa no ar, coração disparando. A risada parou. Silêncio. Ela virou devagar. O saci estava a 5 metros de distância, parado no meio da encruzilhada, iluminado pela lua cheia. Uma perna só. Gorro manchado de sangue. Cachimbo fumegando. Olhos fundos fixos nela. E Dalva entendeu, e a investigação tinha terminado.
O confronto estava começando. Dalva segurou a pá com mais força, nós dos dedos ficando brancos, metal frio queimando na palma das mãos suadas. O Saci não se movia, apenas observava, aquela presença impossível equilibrada em uma perna só sem balançar, sem tremer, desafiando física e gravidade tudo que Dalva conhecia como real. A luz da lua cheia cortava a encruzilhada em ângulos estranhos, criando sombras que pareciam se mover sozinhas, que pareciam ter vida própria. O cheiro de tabaco velho misturado com enxofre enchia o ar, tão forte agora que Dalva podia sentir o gosto na língua, amargo e podre. Você não devia estar aqui, disse o Saci, voz rouca, cansada, carregando o peso de décadas. Não era a voz de criança. Era a voz de homem velho, quebrado, forçado a fazer coisas terríveis por tempo demais. Dalva respirou fundo, tentando controlar o tremor nas pernas, o medo que subia pela espinha como água gelada. Meu marido. Onde ele tá? Ele foi pro pacto. Eu não quis. Eu nunca quero. Mas eu não tenho escolha. Todo mundo tem escolha. O Saci deu algo parecido com risada, mas sem humor, apenas amargura acumulada de 67 anos. Você acha? Ele ergueu a perna, movimento que fez Dalva recuar instintivamente, e foi então que ela viu. Corrente. Não era corrente física de metal, mas algo pior, algo que existia entre planos. Energia negra pulsando, brilhando levemente sob a luz da lua, enrolada no tornozelo dele como cobra viva, ancorada na base da cruz de madeira atrás de Dalva. A corrente pulsava com cada batimento cardíaco do Saci, apertando, machucando, lembrando ele a cada segundo que não era livre, que nunca seria livre enquanto aquela cruz existisse. 67 anos preso, continuou o Saci, baixando a perna, apoiando-se novamente. 67 anos caçando. 3 almas por lua. Ou eu sou consumido. Onde tá minha escolha nisso? Dalva sentiu algo mudar dentro dela. Medo ainda estava lá, pulsando, vivo, mas misturado agora com outra coisa. Compaixão. Raiva. Não raiva do Saci, mas de quem fez isso com ele, de quem transformou pessoa em ferramenta, em arma. Então me ajuda. Me ajuda a quebrar isso. Me ajuda a libertar você e meu marido. O Saci ficou em silêncio por 12 segundos, apenas olhando para Dalva com aqueles olhos fundos que já tinham visto muita morte, muito sofrimento. Se você cavar, ela vai vir. E ela não vai ter piedade. Ela vai te matar. E eu não vou poder te proteger. Eu não tô pedindo proteção. Eu tô pedindo ajuda. Algo passou pelo rosto do Saci. Surpresa talvez. Ou esperança. Emoção que ele não sentia há tanto tempo que quase tinha esquecido como era. Você é corajosa. Ou louca. Ainda não decidi qual. As duas coisas. Dalva virou de costas para ele, gesto de confiança que poderia ser fatal, e voltou a cavar. Agora me deixa trabalhar. Eu tenho marido para salvar. A pá afundou na terra, rasgando o solo duro, cada golpe ecoando na encruzilhada silenciosa. Dalva cavou com determinação nascida de desespero, de amor, de recusa em aceitar que Toninho estava perdido. Suor escorria pelo rosto dela mesmo com o frio da noite, músculos dos braços queimando, bolhas começando a se formar nas palmas das mãos. 5 minutos cavando. 10, 15. O Saci não se aproximou, não atacou, apenas observava, presença silenciosa e perturbadora na borda da visão de Dalva. 17 minutos depois, a pá bateu em algo sólido. Som diferente, oco, madeira velha. Dalva parou, respiração ofegante, coração disparado. Ajoelhou na terra úmida, colocou a pá de lado, começou a cavar com as mãos. Unhas quebrando, dedos sangrando, mas ela não parava. Precisava ver. Precisava confirmar. Madeira apodrecida emergiu da terra. Caixa. Do tamanho de Bíblia grande, feita de madeira escura que tinha sobrevivido décadas enterrada, protegida por magia que Dalva podia sentir pulsando, vibrando contra as pontas dos dedos dela. Ela puxou a caixa para fora, colocou no chão ao lado da cova. Respirou fundo 3 vezes. Olhou para o Saci. É isso? Ele acenou, movimento lento, pesado. O Grimório tá dentro. Mas escuta, quando você abrir essa caixa, ela vai saber. Ela vai sentir. E ela vai vir. Você tem certeza que quer fazer isso?
Dalva olhou para a caixa, depois para as próprias mãos sujas de terra e sangue, depois para o caminhão de Toninho parado ali, porta aberta, vazio, assombrado pela ausência dele. Eu tenho certeza. Ela abriu a caixa. As dobradiças rangeram, som agudo que cortou o silêncio como faca. Dentro, enrolado em couro que Dalva percebeu com horror não ser couro de animal mas pele humana curtida, estava o Grimório. Páginas amareladas, manchadas, cheirando a mofo e sangue velho e magia negra tão forte que fazia o ar ao redor distorcer. Dalva tocou o Grimório com ponta dos dedos. Frio. Tão frio que queimava. E então o vento mudou. De repente. Violento. Vindo de todas as direções ao mesmo tempo, impossível, desafiando meteorologia e física. Árvores ao redor da encruzilhada se curvaram, galhos estalando, folhas arrancadas e jogadas no ar em redemoinho caótico. A temperatura caiu. Dalva viu a própria respiração virando vapor, nuvem branca saindo dos lábios. E a voz veio. Não de lugar específico. Vinha do próprio ar, da terra, das árvores, de tudo e de nada. Voz feminina. Antiga. Raivosa. Quem ousa quebrar meu laço? O Saci recuou, olhos arregalados, primeira vez que Dalva via medo real naquele rosto que parecia incapaz de sentir qualquer coisa além de cansaço. Ela vem. Rápido. Pega o Grimório e corre. Mas Dalva não correu. Pegou o Grimório, segurou contra o peito, ficou de pé. Pernas tremendo mais firmes. Olhos fixos na mata de onde sombras começavam a emergir. Não eram sombras normais. Eram sombras que se moviam contra a luz, que cresciam quando deveriam encolher, que tinham forma, propósito, malícia. E no centro das sombras, algo começou a se materializar. Forma humanoide. Alta. 3 metros pelo menos. Corpo feito de escuridão sólida, como se alguém tivesse cortado pedaço da noite e dado forma humana. Olhos vermelhos brilhando, 2 brasas acesas em rosto que não tinha características definidas, apenas sugestão de boca, de nariz, de algo que um dia foi humano mas não era mais. A bruxa. Dalva sentiu terror puro, instintivo, animal. Tipo de medo que faz o humano querer correr, se esconder, desaparecer. Mas ela não correu. Apertou o Grimório contra o peito, sentindo páginas de pele humana pressionando contra suas costelas, e ficou parada. Eu ouso, disse Dalva, voz tremendo mais audível. Eu ouso porque você não tem direito. Não tem direito de prender ele. Não tem direito de levar meu marido. A bruxa flutuou mais perto, não caminhando mais deslizando sobre a terra sem tocá-la, movimento que fazia o estômago de Dalva revirar. Tola. Você acha que amor é mais forte que pacto de sangue? Eu sei que é. A bruxa riu, som que era vidro quebrando misturado com ossos estalando. Então prove. Ela ergueu a mão, dedos longos terminando em garras de sombra, e fez movimento de puxar. Dalva foi arremessada para trás como se tivesse sido atingida por carro em alta velocidade. Corpo voando 3 metros, batendo contra a lateral do caminhão de Toninho com força brutal. Som de costelas estalando, dor aguda explodindo no lado esquerdo do peito, ar sendo expulso dos pulmões. Ela caiu de joelhos no chão, boca aberta tentando respirar, cada tentativa de puxar ar sendo facada de dor pura. 3 costelas quebradas. 5ª, 6ª e 7ª do lado esquerdo. Ela sabia. Já tinha quebrado costela antes, quando caiu da escada aos 34 anos. Sangue escorria do canto da boca. O Grimório tinha caído no chão, a 2 metros de distância. A bruxa flutuou em direção a ele. O Saci pulou na frente. Movimento tão rápido que Dalva quase não o viu, apenas borrão de movimento e de repente ele estava lá, entre a bruxa e o Grimório, uma perna só plantada no chão, cachimbo caído, mãos erguidas em gesto que era meio defesa meio súplica. Não. Chega. 67 anos eu fiz o que você mandou. 67 anos eu cacei. Mas essa eu não deixo você levar. A bruxa olhou para ele, olhos vermelhos queimando mais intensos. Você ousa me desafiar? Você, minha criação, minha ferramenta? Eu não sou sua criação. Eu sou o Birajara. Curandeiro do povo Kayapó. Pai de 3 filhos. Marido de Yara. E você não tem mais poder sobre mim. A corrente no tornozelo dele brilhou, pulsou, apertou.
O Saci gritou, caindo de joelhos, mãos indo para a corrente invisível que queimava, que machucava, que lembrava ele do pacto. A bruxa avançou. Dalva forçou o corpo a se mover. Dor nas costelas era insuportável, cada movimento fazendo ela querer gritar, mas ela se arrastou, pegou o grimório, segurou contra o peito novamente. Você quer isso? Vem buscar. A bruxa virou a atenção para Dalva, e pela primeira vez Dalva viu detalhes do rosto. Não era só sombra. Tinha pele, esticada sobre ossos como couro velho, cinza como cadáver de semanas. Cabelo longo, branco, flutuando ao redor da cabeça como se estivesse submerso em água. Boca cheia de dentes podres, alguns faltando, outros negros. Ela tinha sido humana uma vez. Mulher. Provavelmente bonita. Mas magia negra e décadas de maldade tinham transformado ela em algo monstruoso. Você vai morrer gritando, disse a bruxa, voz ecoando, distorcida. Talvez. Mas eu vou morrer sabendo que eu tentei. Que eu não desisti. Que eu amei o suficiente para enfrentar você. A bruxa avançou, rápida, garras erguidas. O Saci, ainda de joelhos, ainda sentindo corrente queimando, criou o redemoinho. Folhas vermelhas, de onde vieram Dalva não sabia, não havia folhas vermelhas na encruzilhada, começaram a girar ao redor dele, ganhando velocidade, formando barreira entre a bruxa e Dalva. A bruxa atravessou o redemoinho como se fosse papel, rasgando as folhas com as garras, mas deu tempo. 3 segundos. Tempo suficiente para Dalva se levantar, ignorando dor, ignorando costelas quebradas, e correr. Não para longe. Para perto. Para a cruz. Se o grimório estava enterrado ali, se a corrente estava ancorada ali, então ali era o centro. Ali era onde tudo começava e terminava. Dalva caiu de joelhos na base da cruz, colocou o grimório no chão, pegou a faca que Dona Zefa tinha dado. Lâmina de 10 centímetros brilhando sob a lua. A bruxa gritou, som que fez terra tremer, que fez vidros do caminhão racharem. Não. Mas era tarde. Dalva rasgou a própria camisa, tecido de algodão se partindo com som áspero. Enrolou tiras ao redor do tórax, apertando, imobilizando as costelas. Não era atadura médica, não era tratamento adequado, mas serviria para mantê-la funcional por mais tempo. 3 costelas quebradas. Ela podia sentir os ossos se movendo errado, podia sentir as pontas afiadas pressionando contra músculos. O Saci, e não, o Birajara, apareceu ao lado dela, não caminhando mas materializando do próprio redemoinho. Ele caiu de joelhos ao lado dela, corpo tremendo, essência negra, e não sangue, mas algo pior, escorrendo de feridas que a bruxa tinha aberto nele. Dalva olhou para ele de verdade pela primeira vez desde que o gorro tinha sido devolvido. A aparência dele estava mudando. Não completamente, não instantaneamente, mas gradualmente. A pele coberta de cinzas estava clareando em alguns lugares, revelando o tom natural por baixo. Os olhos fundos tinham ganho brilho, pequeno mais real. O rosto estava menos distorcido, mais humano. A corrente no tornozelo ainda estava lá, mais rachada, enfraquecida, não mais brilhando com intensidade de antes. Você tá ferido, disse Dalva, voz rouca. Eu tô ferido há 67 anos, respondeu o Birajara, sorriso amargo. Mas algumas feridas não fazem diferença. Mas você não pode continuar assim. 3 costelas quebradas. Mãos destruídas. Você precisa de hospital. Eu preciso salvar meu marido. Hospital pode esperar. O Birajara olhou para ela com expressão que misturava respeito e preocupação. Você é teimosa. Yara era assim também. Nunca desistia. Mesmo quando deveria. Ele tocou o gorro na cabeça, agora branco e limpo. Obrigado. Por devolver isso. Por me dar escolha. Pela primeira vez em 67 anos, e eu posso escolher. A corrente ainda tá aí. Ainda tá presa. Mais rachada. Enfraquecida. Eu consigo me mover agora. Consigo usar meus poderes de verdade, não a versão corrompida que ela me forçava a usar. Ele olhou para a própria mão, fechou o punho, e redemoinhos pequenos se formaram ao redor dos dedos, e não negros e violentos como antes, mas dourados, suaves, controlados. Esse é meu poder verdadeiro. Poder de curandeiro. Poder de guardião das matas. Antes dela me transformar.
Dalva olhou para o grimório que tinha caído ao lado da caixa de madeira quando ela tinha se arrastado para trás do caminhão. Páginas de couro humano, manchadas, pulsando com magia negra. Dona Zefa disse que eu preciso queimar o grimório. Que isso vai quebrar o elo entre você e Catarina. Vai. Mas não é só isso. Ubirajara pegou o grimório, mãos tremendo ao tocar, como se o objeto queimasse mesmo sem fogo. O grimório é o contrato. O elo. Mas tem mais uma coisa. Tem o ritual das 3 voltas. Você precisa dar 3 voltas ao redor da cruz, sentido anti-horário, desfazendo o que ela fez. Ela me amarrou com 3 voltas no sentido horário quando me matou. Você precisa desfazer. E o sangue? Dona Zefa disse que precisa de sangue voluntário. Precisa. Sangue de alguém que ama uma das almas presas. Seu sangue. Você vai precisar cortar a mão, deixar sangue cair no grimório enquanto ele queima, enquanto você dá as 3 voltas. É o preço. Sempre tem preço. Dalva olhou para as próprias mãos já feridas, já sangrando. Eu pago. Qualquer preço. Do outro lado do caminhão, a bruxa finalmente atravessou o redemoinho completamente. A barreira se desfez, folhas vermelhas caindo no chão como chuva. E ela estava furiosa. Olhos vermelhos queimando mais intensos, boca aberta mostrando dentes podres, forma se solidificando mais, ficando mais real, mais perigosa. Vocês acham que quebraram meu poder? Vocês acham que devolver um gorro muda alguma coisa? Eu tenho 166 anos de almas alimentando meu espírito. Eu sou imortal. Ubirajara ficou de pé, colocando-se entre Dalva e a bruxa. O gorro branco na cabeça brilhava suavemente agora, não com luz própria mas refletindo a lua cheia, símbolo de liberdade parcial, de humanidade recuperada. Você não é imortal, Catarina. Você é parasita. Você se alimenta de sofrimento porque não tem poder próprio. Nunca teve. Por isso me escravizou. Por isso precisa das almas. Sem elas, você não é nada. A bruxa rugiu, avançando. Ubirajara criou redemoinhos, e não 1, mas 5, girando ao redor da encruzilhada, criando barreira móvel, criando labirinto de vento. A bruxa ficou presa no centro, tentando atravessar mas sendo empurrada de volta a cada vez que tocava o vento. Ele olhou para Dalva por cima do ombro. Eu consigo segurar ela por 3 minutos. Talvez 4. Você precisa preparar o ritual. Pega a faca. Pega o grimório. Vai para a cruz. E quando eu der o sinal, você começa. Corta a mão, deixa sangue cair, dá as 3 voltas, e queima tudo. Entendeu? E você? O que vai acontecer com você quando o grimório queimar? Ubirajara sorriu, e havia paz naquele sorriso, paz que ele não sentia há décadas. Eu vou ser livre. Finalmente. Completamente. A corrente vai quebrar. E eu vou poder partir. Ir para o lugar que eu devia ter ido em 1857. Ver Yara. Ver meus filhos. Descansar. Lágrimas queimaram nos olhos de Dalva. E Toninho? As outras almas? Vão ser libertas também. Todas elas. 166 anos de almas presas no limbo, alimentando ela. Todas vão ser soltas. Incluindo seu marido. Ele fez pausa. Ele não vai poder voltar, Dalva. Você entende isso, né? Ele vai ser livre, vai estar em paz, mas não vai voltar pro corpo. Não vai voltar para a vida. Dalva fechou os olhos, deixou as lágrimas caírem, permitiu-se 3 segundos de luto. Então abriu os olhos, limpou o rosto, e acenou. Eu entendo. Mas pelo menos ele vai estar livre. Não vai estar preso, não vai estar sofrendo. E isso é o suficiente. Um dos redemoinhos vacilou. A bruxa estava ficando mais forte, aprendendo a atravessar o vento. Não temos mais tempo, disse Ubirajara, voz tensa. Você precisa ir. Agora. Dalva pegou a faca que Dona Zefa tinha dado, pegou o grimório, tão frio que queimava ao toque, e forçou o corpo quebrado a se levantar. Cada movimento era agonia, mas ela ignorou. Dor era temporária. Toninho preso no limbo era eterno. Ela caminhou até a cruz,
ou o que restava dela, e madeira rachada, inclinada, mas ainda de pé, ainda ancorada na terra. Colocou o grimório no chão ao lado da base da cruz, pegou o saquinho de sal negro que Dona Zefa tinha dado, derramou ao redor em círculo, criando barreira de proteção. Não era muito, mas era algo. Segurou a faca na mão direita. Olhou para a palma da mão esquerda, já ferida, já sangrando dos cortes de cavar. Ia doer. Ia doer muito. Mas era o preço. Atrás dela, os redemoinhos de Ubirajara começaram a falhar. A bruxa estava atravessando, garra por garra, passo por passo. Dalva, gritou Ubirajara. Agora! Faz agora! Dalva respirou fundo 3 vezes, ignorando a dor nas costelas. Pensou em Toninho. No sorriso dele. No jeito que ele a abraçava. Em 23 anos de amor. E cortou. A lâmina atravessou a palma da mão esquerda em diagonal, corte profundo de 4 centímetros, abrindo pele, músculo, talvez tendão. Dor explodiu, tão intensa que sua visão ficou branca por 2 segundos. Sangue brotou imediatamente, vermelho vivo, quente, escorrendo entre os dedos. Ela virou a mão sobre o grimório. Gotas de sangue caíram nas páginas de couro humano. O grimório começou a queimar. Não com fogo normal. Com fogo frio, roxo, que não emitia calor mas sugava, que consumia não matéria mas magia, que desmanchava não papel mas poder acumulado de 166 anos. A corrente no tornozelo de Ubirajara brilhou intensamente, tão forte que iluminou a encruzilhada inteira como se fosse dia. E começou a rachar. Fissuras de luz aparecendo na energia negra, se espalhando, crescendo. A bruxa gritou, não de raiva mas de dor, de pânico, sentindo o elo sendo cortado, sentindo o poder sendo drenado. Não! Meu grimório! Minha âncora! Dalva começou a andar. Ao redor da cruz sentido anti-horário. Primeira volta. Mão sangrando, pingando no chão, criando círculo vermelho ao redor da cruz, costelas protestando a cada passo. Mas ela não parou. Ubirajara caiu de joelhos, redemoinhos se desfazendo, mas ele estava sorrindo. Sorrindo através da dor porque podia sentir a corrente quebrando, podia sentir a liberdade chegando. Segunda volta. O grimório queimava mais intenso agora, chamas roxas subindo meio metro de altura, consumindo páginas, consumindo símbolos, consumindo o contrato de sangue que tinha aprisionado Ubirajara por 67 anos. A bruxa avançou, não para Ubirajara agora, mas para Dalva, tentando parar o ritual, tentando salvar o grimório. Mas Ubirajara, mesmo caído, mesmo fraco, criou o último redemoinho. Não ao redor da bruxa. Ao redor de Dalva. Proteção. Barreira. Dando a ela tempo para completar. Terceira volta. Dalva completou o círculo, voltando ao ponto de partida. 3 voltas. Desfazendo 67 anos de maldição. Desfazendo 3 voltas que Catarina tinha dado no sentido horário quando amarrou Ubirajara. O grimório explodiu em chamas roxas, consumindo-se completamente, virando cinzas que o vento levou. E a corrente no tornozelo de Ubirajara quebrou. Completamente. Com som de vidro se estilhaçando, de realidade se ajustando, de magia antiga sendo desfeita. Ubirajara olhou para o próprio tornozelo. Livre. Pela primeira vez em 67 anos, completamente livre. Ele ficou de pé. E a transformação começou. A pele coberta de cinzas clareou completamente, revelando o tom natural. Os olhos fundos encheram de vida. O rosto distorcido voltou a ter forma humana. A perna única começou a se regenerar. Não completamente. Não instantaneamente. Mas ele podia sentir. No mundo espiritual, quando partisse, ele teria 2 pernas novamente. Seria completo novamente. A bruxa gritou, forma começando a se desfazer, a se desintegrar, porque sem o grimório, sem o elo, sem as almas alimentando ela, não tinha mais âncora, não tinha mais poder. Não. Eu esperei tanto tempo. Eu sacrifiquei tanto. Você sacrificou outros, disse Ubirajara, voz firme, poderosa, não mais rouca e quebrada. Você nunca sacrificou nada seu. E agora você paga. Ele olhou para Dalva. Termina. Uma morte. A morte dela. Final. Definitiva.
Dalva não tinha arma. Não tinha poder mágico próprio. Mas tinha algo. Tinha amor. Tinha determinação. Tinha recusa absoluta em aceitar injustiça. E tinha o Birajara ao lado dela. Juntos, eles enfrentariam a bruxa. Juntos, eles terminariam o que tinha começado 166 anos atrás. Dalva pegou o cachimbo de osso que o Birajara tinha deixado cair. Colocou na boca. O gosto era amargo, terrível, mas ela puxou. Fumaça encheu seus pulmões, queimando, mas não com dor e com poder, com energia que não era dela mais que ela podia canalizar. Ela soprou na direção da bruxa. A fumaça roxa saiu não como nuvem dispersa, mas como lança, como projétil sólido de magia ancestral. Atingiu Catarina no peito, e ela gritou, recuando, forma tremendo, solidez vacilando. Não! Isso é poder dele. Você não pode usar. Ele me deu permissão, disse Dalva, puxando novamente do cachimbo, soprando novamente. E você não tem mais controle sobre ele. Não tem mais controle sobre nada. A bruxa tentou avançar, mas a fumaça a empurrava de volta, queimando não carne mas essência, dissolvendo a materialização forçada. O Birajara viu a abertura. Deixou os redemoinhos se desfazerem, economizando energia, e avançou. Não correndo, ele ainda tinha apenas uma perna no plano físico e mais pulando, movimento que era parte humano parte sobrenatural, atravessando distância em salto único. Ele agarrou a bruxa pelos braços, dedos se cravando na forma semissólida dela. 67 anos você me usou. 67 anos você me forçou a matar. Mas eu lembro de cada rosto. Cada nome. Cada alma. E hoje eu os vingo. Catarina tentou se soltar, garras rasgando, mas o Birajara segurou. Mesmo custando, mesmo sentindo as garras rasgando sua própria essência, ele segurou. Dalva. A cruz. Empurra a cruz. Ela tá rachada. Derruba ela em cima dela. Dalva largou o cachimbo, correu para a cruz. A madeira velha estava rachada desde quando o Birajara tinha batido nela, desde quando o ritual tinha começado a se desfazer. Ela empurrou. Com as mãos feridas, com as costelas quebradas, com tudo que tinha de força. A cruz resistiu por 3 segundos. Então cedeu. Caiu. Diretamente sobre Catarina e o Birajara. A bruxa gritou, tentando se desviar, mas o Birajara a segurou, impedindo, sacrificando-se para garantir que ela não escapasse. A cruz, e madeira apodrecida mais ainda pesada, ainda sólida, caiu sobre ambos. E no momento em que tocou Catarina, no momento em que a madeira que tinha sido usada para aprisionar o Birajara tocou a bruxa que tinha criado o aprisionamento, algo aconteceu. Reação. A cruz começou a queimar. Não com fogo normal. Com fogo branco, puro, sagrado. Porque aquela cruz, mesmo velha, mesmo apodrecida, tinha sido benzida décadas atrás, tinha sido colocada ali por pessoas que tentavam proteger a encruzilhada, que tentavam conter o mal sem entender completamente o que estavam fazendo. E agora, finalmente, a bênção ativava. Catarina gritou, não de raiva mas de agonia pura. O fogo branco consumia ela, queimava não carne mas alma, destruía não corpo mas essência. Não. Eu não posso morrer. Eu sou eterna. Eu. Você é nada, disse o Birajara, voz calma, firme, mesmo enquanto o fogo queimava ele também, mesmo enquanto sua forma começava a se desfazer. Você sempre foi nada. E agora você volta pro nada. O fogo branco explodiu, envolvendo completamente a bruxa e o Birajara, consumindo ambos. Dalva gritou, correndo em direção a eles, mas o calor a empurrou de volta. Não era calor físico. Era calor espiritual, energia tão intensa que humanos não podiam se aproximar. Quando o fogo finalmente diminuiu, quando Dalva conseguiu ver novamente através das lágrimas e da luz ofuscante, a bruxa tinha desaparecido. Completamente. Não havia cinzas. Não havia restos. Apenas vazio onde ela tinha estado. Catarina tinha sido destruída. Final. Definitiva. Sem possibilidade de retorno. Uma morte. A morte prometida no título do ritual. Mas o Birajara. Ele estava deitado no chão, onde a cruz tinha caído. A madeira tinha virado cinzas ao redor dele. Ele estava mudando.
A forma de Saci e a forma distorcida, a forma de uma perna só, estava se desfazendo, revelando o que ele realmente era. Homem. Homem indígena de 50 e poucos anos. 2 pernas. Rosto gentil. Olhos que tinham visto muito sofrimento mas que agora brilhavam com paz. Dalva ajoelhou ao lado dele, pegou a mão dele. A mão estava quente, sólida, mas começando a ficar transparente. Você tá partindo, sussurrou ela. O Birajara sorriu. Eu tô indo pra casa. Finalmente. Depois de 67 anos e eu vou ver Yara. Vou ver meus filhos. Vou descansar. Obrigada. Por me ajudar. Por proteger. Obrigado por me libertar. Por me dar paz. Por lembrar que ainda existe bondade no mundo. Ainda existe amor forte o suficiente para quebrar maldições. Ele apertou a mão dela levemente. Seu marido. Toninho, e ele tá sendo libertado agora. Todas as almas. Eu posso sentir. Elas estão saindo do limbo. Estão indo para a luz. Ele tá em paz. Lágrimas escorreram pelo rosto de Dalva. Diz para ele e diz que eu te amo. Sempre vou amar. Ele sabe. Ele sempre soube. E ele quer que você viva. Não apenas sobreviva, mas viva. Porque a vida de vocês juntos acabou, mas a sua não. Você tem caminho pela frente. Longo. Importante. O Birajara começou a brilhar, luz dourada suave envolvendo ele. As 3 voltas quebraram a maldição. A uma morte destruiu a bruxa. O ritual tá completo. Você fez o impossível, Dalva. Você salvou não apenas seu marido, mas 166 anos de almas. E me salvou também. Ele estava quase completamente transparente agora. Até nos encontrarmos novamente. No mundo dos espíritos ou no mundo dos vivos. Até lá, e seja forte. Seja corajosa. E lembre, você não tá sozinha. Nunca vai estar. E ele desapareceu. Não de repente. Gradualmente. Corpo se transformando em luz dourada, depois em folhas vermelhas que flutuaram no ar por 5 segundos antes de cair suavemente na terra. O gorro branco ficou para trás, pousado no chão onde o Birajara tinha estado. Limpo. Intacto. Livre. Dalva pegou o gorro, segurou-o contra o peito, e chorou. Chorou por Toninho, que nunca mais ia abraçar. Chorou por Ubirajara, que tinha sofrido 67 anos mas tinha mantido a humanidade até o fim. Chorou por todas as almas que tinham sido presas, que tinham alimentado bruxa, que finalmente estavam livres. E chorou por si mesma, por tudo que tinha perdido, por tudo que tinha mudado. O vento soprou suavemente, carregando o cheiro de tabaco sagrado, e não podre, mas doce, como era antes de ser corrompido. E por um momento, Dalva sentiu presenças. Invisíveis, mas reais. Toninho. Ubirajara. Todas as almas libertadas. Dizendo adeus. Dizendo obrigado. Dizendo que ela tinha feito diferença. E então as presenças partiram, subindo, indo para onde quer que almas libertas vão quando finalmente encontram paz. 48 horas depois, Dalva acordou em quarto de hospital, paredes brancas, cheiro de desinfetante, som de monitores apitando em ritmo constante. Luz do sol entrava pela janela, indicando o meio da tarde. Ela tinha dormido por quanto tempo? Não sabia. Não importava. Tentou se sentar, dor imediata nas costelas lembrando ela do que tinha acontecido. 3 costelas quebradas, agora enfaixadas adequadamente, imobilizadas com faixa compressiva. 17 pontos na mão esquerda, cortada no ritual. 7 pontos na mão direita, ferimentos de cavar. Desidratação severa. Exaustão extrema. Mas viva. O médico tinha dito que ela teve sorte. Mais 1 centímetro no corte da mão e teria cortado o tendão. Mais um impacto nas costelas e teria perfurado o pulmão. Ela deveria estar morta. Mas não estava. E isso tinha que significar algo. Na mesinha ao lado da cama, seus pertences. Roupa suja em saco plástico. Carteira. Chaves do carro.
E duas coisas que os enfermeiros não tinham conseguido tirar dela mesmo quando estava inconsciente: o gorro branco de Ubirajara e o cachimbo de osso. Dalva pegou o gorro, passou os dedos pelo tecido limpo. Não havia mais sangue. Não havia mais dor impregnada nele. Era apenas gorro, branco e simples, que tinha pertencido à criança de 4 anos há 171 anos atrás. Mas era também símbolo. Símbolo de liberdade. Símbolo de que maldições podiam ser quebradas. Ela guardou o gorro no bolso da calça do hospital. A porta do quarto abriu. Enfermeira entrou, sorriu ao ver Dalva acordada. Que bom que você acordou. Você dormiu por 27 horas direto. Seu corpo precisava. Ela checou os monitores, ajustou o soro. Tem alguém esperando para falar com você. Diz que é amigo da família. Posso deixar ele entrar? Dalva franziu a testa. Amigo da família? Ela não tinha ligado para ninguém além de mandar mensagem rápida dizendo que Toninho tinha morrido em acidente. Quem é? Ele disse que o nome é Caio. Caio Valente. O coração de Dalva acelerou. CV. O bilhete. O caçador. Pode deixar entrar. A enfermeira saiu. 30 segundos depois, a porta abriu novamente. O homem que entrou tinha 30 e poucos anos, alto, ombros largos, postura de quem sabia lutar. Cabelo castanho escuro, barba por fazer, olhos que carregavam peso de quem tinha visto coisas que não deveria. Vestia jaqueta de couro preta, camiseta cinza, calça jeans. E no pescoço, visível quando ele virou a cabeça, medalhão. Prata antiga. Runa entalhada. Caio fechou a porta, puxou cadeira, sentou ao lado da cama. Olhou para Dalva com expressão que misturava respeito e curiosidade. Dalva Ferreira. Você causou bastante barulho. Quem é você? Eu te disse. Caio Valente. Caçador. E você acabou de fazer algo que poucos conseguem. Quebrou maldição de 166 anos. Libertou Saci aprisionado. Destruiu bruxa anciã. Sem treinamento. Sem ajuda. Apenas com coragem e amor. Dalva olhou para ele com desconfiança. Como você sabe disso? Caio tocou o medalhão no pescoço. Esses aqui e eles se conectam. Quando você fez o ritual, quando queimou o grimório, quando libertou o Ubirajara, e todo caçador em 500 quilômetros sentiu. Sentiu o véu se ajustar. Sentiu maldição antiga sendo desfeita. E eu vim ver quem tinha feito. Véu. Dona Zefa mencionou isso. O que é? Barreira entre nosso mundo e o mundo espiritual. Entre o que é real e o que é e outro tipo de real. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem saber que existe. Mas você atravessou. Você viu o outro lado. E agora não pode mais ignorar. Dalva olhou para as próprias mãos enfaixadas. Meu marido morreu. E não morreu exatamente. Foi levado. Preso. E eu o libertei. Mas ele não voltou. Eu sei. E sinto muito. Caio inclinou-se para a frente. Mas ele está em paz agora. Junto com todas as outras almas. Você fez diferença, Dalva. Diferença real salvou não apenas Toninho, mas centenas de pessoas. E agora? O que eu faço agora? Caio ficou em silêncio por 7 segundos, medindo as palavras. Você tem escolha. Pode tentar voltar para a vida normal. Guardar o gorro, guardar o cachimbo, guardar as memórias, e tentar esquecer. Ninguém vai te forçar a nada. Você já fez mais que a maioria faria. Mas você sabe que não vai conseguir esquecer. Não depois de tudo que viu. E tem outros como o Ubirajara. Outros aprisionados. Outros sofrendo. E tem coisas tentando atravessar o véu. Sempre tentando. E precisa de gente para impedir. Gente corajosa. Gente que entende o custo mas paga mesmo assim. Dalva olhou pela janela, para o céu azul, para o mundo que continuava girando, para as pessoas que viviam sem saber o que existia nas sombras. Você tá me oferecendo o quê? Virar caçadora? Estou te oferecendo propósito. Comunidade.
Conhecimento. Tem outros como eu. Outros que sabem. Outros que lutam. E agora, e você é uma de nós. Marcada. Testada. Aprovada. Eu não sei lutar. Não sei magia. Eu só fiz o que precisava ser feito. Isso é exatamente o que faz alguém ser caçador de verdade. Caio sorriu levemente. Técnica a gente ensina. Conhecimento a gente compartilha. Mas coragem, e essa você já tem. Ele se levantou, tirou o cartão do bolso, colocou na mesinha ao lado da cama. Pensa. Descansa. Recupera. E quando estiver pronta, me liga. Tem pessoas que querem te conhecer. Tem histórias que você precisa ouvir. E tem muito trabalho pela frente. Caio caminhou até a porta, parou, olhou para trás. Ah, e Dalva? O Birajara mandou o recado. O coração dela apertou. Como você e eu consigo ouvir ecos? Espíritos que partiram recentemente às vezes deixam mensagens. Ele disse, obrigado. E disse que você vai ver Toninho novamente. Não nessa vida, mas na próxima. Que o amor de vocês não terminou. Apenas pausou. Lágrimas queimaram nos olhos de Dalva, mas ela não deixou cair. Obrigada. Por me contar. Caio acenou e saiu. Dalva ficou sozinha no quarto de hospital, segurando o cartão. Nome. Número. Endereço em cidade chamada Três Pontes. Ela olhou para o gorro branco no bolso. Para o cachimbo de osso na mesinha. Para as próprias mãos enfaixadas que tinham derramado sangue para quebrar maldição. E entendeu. Essa não foi a primeira criatura aprisionada. E não seria a última. Mas agora ela sabia que todas elas faziam parte de algo maior. Uma guerra silenciosa. Travada nas sombras. Entre o que a humanidade conhecia e o que existia além do véu. E ela tinha acabado de se alistar. Não porque foi forçada. Mas porque escolheu. Porque Toninho teria escolhido. Porque o Birajara merecia que alguém continuasse lutando pelos que estavam presos. Dalva pegou o celular, digitou o número do cartão, e enviou mensagem curta, estou pronta. Quando posso começar? A resposta veio em 17 segundos, bem-vinda ao outro lado do véu, guerreira. O caminho é longo. Mas você nunca mais vai estar sozinha. Dalva sorriu. Sorriso pequeno, cansado, mas real. E pela primeira vez desde que Toninho desapareceu, sentiu algo parecido com esperança. Não a esperança de que tudo voltaria a ser como antes. Mas a esperança de que a dor teria significado. De que o sacrifício não seria em vão. De que ela faria a diferença. Uma alma de cada vez. Uma maldição de cada vez. Uma criatura aprisionada de cada vez. Começando agora.